Buenos días. Bueno, el Club Portugués de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en sus 105 años de vida, plasma este encuentro desde el sentimiento por el pueblo al cual estamos ligados, honrándonos ser descendientes de esta nación que por su trascendencia nos constituye. Soy Celia María Pereira Rosa, les doy la bienvenida en carácter de presidente de la Subcomisión de Cultura y para presentar a nuestra disertante cedo la palabra a la licenciada Aurea Díaz. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar a la expositora, es Marina Simões Galvanese. Ella es investigadora postdoctoral de la Universidad Estadual Paulista, doctora en Historia Social de la Universidad de San Pablo y magíster en Historia Contemporánea de la Universidad de Coimbra. Estudió las políticas de migración adoptadas por los gobiernos portugueses durante la monarquía constitucional, la Primera República y el Estado Novo. Actualmente realiza investigaciones sobre la inmigración contratada de portugueses a Brasil en el siglo XIX. Su tesis doctoral, Los sentidos de la inmigración portuguesa, discursos, normativas y políticas entre Portugal y Brasil, 1835-1914, ganó la 30ª edición del Premio Víctor de Sá de Historia Contemporánea, otorgado por la Universidad de Minho. Agradecemos a Marina por aceptar nuestra invitación a dar esta charla y le damos la palabra. Al finalizar la exposición, abriremos un espacio para preguntas que pueden ir dejando en el chat. Muchas gracias. Marina, ya podés empezar. Y Rocío, te pido que dejes de compartir pantalla. Buenos dias. Isto é tudo que vão ouvir de espanhol. Não falo espanhol. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite à Célia, à Áurea, a Rocio por organizarem esse evento. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos por estarem aqui, pelo interesse em me ouvirem falar. Vou tentar falar devagar para que me entendam. Se não estiverem me entendendo, por favor, me digam, porque às vezes me empolgo, começo a falar muito rápido. Portanto, se não entenderem, me avisem. Eu vou compartilhar os meus slides e aí começamos. Estão vendo? Pronto. Então, esta palestra eu chamei de Pátria Derramada, Emigração, Salazarismo e 25 de Abril. Vamos, então, no ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução dos Cravos, vou falar um pouco sobre a imigração portuguesa, num geral, mas mais especificamente durante o período salazarista. Para começar, eu vou ler o poema do Manuel Alegre, que originou o título desta fala, que se chama Portugal em Paris. É um poema escrito em 1967. Solitário por entre a gente, eu vi o meu país. Era um perfil de sal e abril. Era um puro país azul e proletário. Anônimo passava. E era Portugal que passava por entre a gente e solitário nas ruas de Paris. Vi minha pátria derramada na Gare d'Austerlitz. Eram cestos e cestos pelo chão, pedaços do meu país. Restos, braços. Minha pátria sem nada, despejada nas ruas de Paris. E o trigo? E o mar? Foi a terra que não te quis ou alguém que roubou as flores de abril? Solitário por entre a gente, caminhei contigo, os olhos longe como o trigo e o mar. Éramos 100, 200 mil e caminhávamos, braços e mãos para alugar, meu Portugal nas ruas de Paris. Esse poema, como podem perceber, fala então sobre a presença de milhares de portugueses que emigraram para a França, sobretudo no início dos anos 60, que é um momento em que há uma mudança no fluxo migratório. A imigração portuguesa, que até a década de 60 dirigiu-se majoritariamente para as Américas, passou a se dirigir para a Europa. Mas para falarmos disso e para entendermos um pouco essa imigração,
Eu vou começar, então, falando um pouco sobre o Estado Novo, sobre as características desse regime, que se encerrou em 25 de abril de 1974. É importante lembrar que se trata de uma das, aliás, da mais longeva ditadura da Europa desse período, do século XX. Se iniciou com um golpe de 28 de maio de 1926. Ainda não era Salazar que estava à frente do regime, nem à frente do golpe. O golpe foi dado, então, por um grupo de militares. E é mais um dos muitos golpes de ascensão de ditaduras e de regimes antiliberais que aconteceram em diversos países do mundo nesse período entre guerras, devido a uma série de fatores, como a crise do liberalismo e os perigos que as elites dominantes viam para se perpetuarem no poder, devido a uma ameaça democratizante, devido à organização do proletariado industrial, devido ao medo da Revolução Russa e da ascensão do socialismo, e a crise econômica que foi agravada pela Primeira Guerra Mundial. No caso de Portugal, havia uma ineficácia dos sistemas de governação liberal da Primeira República. Então, os partidos políticos, parlamento, alternância de poder. A Primeira República, como sabem, se iniciou no dia 5 de outubro de 1910 e foi, então, até o golpe de 28 de maio de 1926. Sobretudo após a Primeira Guerra, não é? Portugal participa da Primeira Guerra Mundial. Isso agrava uma série de questões econômicas e políticas, havia uma instabilidade política muito grande, e começa-se a haver um flerte, digamos assim, de muitos setores da sociedade portuguesa com governos autoritários, não é? Lembrando que em 1922 o fascismo italiano, Mussolini, né, chega ao poder, e o fascismo italiano passa a se apresentar como uma alternativa de poder. Portanto, muitos países da Europa, nesse momento, e também do Brasil, de outros tantos lugares, estão olhando para o que está acontecendo na Itália e começam a ver nisso uma possibilidade, uma ditadura por um tempo, supostamente, para organizar um pouco a sociedade e dar uma certa estabilidade. Originalmente, a ideia era que essa ditadura não durasse muito, porém, como eu disse, em Portugal serão 48 anos de governo ditatorial. Então, a ditadura se inicia, mesmo no início, há uma série de golpes e contragolpes, não havia uma estabilidade, uma clareza do que pôr no lugar. Derrubaram a República, mas o que exatamente, a Primeira República, mas o que exatamente se seguiria não era claro. Como disse, a ideia era que fosse uma coisa temporária. Há uma série de golpes, uma grande instabilidade política nesse início, por ausência de um projeto comum e consensual a essas elites que fazem o golpe. Salazar, então, vai ascender nesse contexto. Ele era um professor de economia e finanças da Universidade de Coimbra, que passa a integrar o governo ditatorial em 1928, a convite do chefe de Estado, Oscar Carmona. Então, ele assume o Ministério das Finanças com amplos poderes para controlar o orçamento de Estado. No Ministério, ele estabiliza as finanças, coloca em prática uma política de austeridade, cria novos impostos. E isso, a estabilização econômica, dá a Salazar um grande prestígio. Ele passa a se apresentar como um salvador da pátria. E a partir de 29 e 30, ele começa a difundir discursos totalitários, recusando as liberdades individuais. Cria-se a União Nacional, que será o partido único do regime do Estado Novo, assumiu o Ministério das Colônias e decretou o ato colonial. Então, ele vai acumulando poderes em suas mãos. E com isso gerando algum consenso, afastando os setores contrários a ele, do governo. A propaganda que se faz depois de Salazar é que ele era um desconhecido, que chega então ao Ministério das Finanças e é ali que emerge como este salvador da pátria, não é? Mas ele não era desconhecido. Salazar vinha do Centro Católico de Coimbra, era uma figura, portanto, de referência da direita católica portuguesa, defensor dos direitos da Igreja, do equilíbrio orçamental e do corporativismo. Corporativismo, então, que é essa ideia, vou resumir muito, será uma explicação um pouco simplista, mas uma ideia de organização da sociedade
por, basicamente, setores de especialização, digamos assim. Né? Então, ao invés, né, no lugar dos sindicatos que lutavam contra as classes dominantes, contra as elites, contra a burguesia, a ideia era ter a corporação de uma determinada, enfim, dos industriais de um determinado setor, que unisse tanto os proprietários, né, a burguesia, quanto os trabalhadores. A ideia de eliminar-se com isso a luta social. Né? E essa ideia, esse corporativismo, vai ser instituído na Constituição de 1933. A Constituição de 33 é a Constituição que institui, digamos assim, o regime do Estado Novo. Portanto, dizemos que, apesar da ditadura ter se iniciado anos antes, o Estado Novo, propriamente, se inicia em 33. Né? De acordo com a Constituição, o território português compreendia a porção europeia de Portugal e as ilhas da Madeira e dos Açores, mas também os territórios atuais de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Índia, Macau e Timor, ou seja, Portugal europeu e as colônias, na África e na Ásia. Portugal era uma república unitária e corporativa. Na Constituição aparece a defesa da família como a fonte de conservação e desenvolvimento da raça. Para o Estado Novo, não existia o indivíduo só existia como parte da corporação, como parte da família, enfim, ele era parte de um todo social maior, que seria a nação, que estaria acima de tudo e de todos, e, portanto, vou falar disso mais adiante, quando falarmos mais da imigração, mas a saída de um indivíduo significaria quase como a amputação de um membro deste corpo nacional. Né? A representação, haveria, então, do ponto de vista da organização política, uma Câmara Corporativa, onde estariam, então, representados os interesses econômicos, enfim, desses diversos grupos econômicos que compunham a sociedade, e a Assembleia Nacional, eleita por sufrágio direto. Evidentemente, essas eleições não eram exatamente democráticas, aliás, não eram democráticas, mas era uma forma de dizer que, bom, ainda havia. No início, a ideia era que a Assembleia Nacional deixasse eventualmente de existir e ficasse somente a Assembleia Corporativa. Isso não acontece, basicamente porque alguns anos depois, com o fim da Segunda Guerra, com a queda de outros regimes totalitários da Europa, como vamos ver, Salazar precisa dar uma aparência um pouco mais democrática para o regime. E, portanto, a Assembleia Nacional cumpriu um pouco esse papel, né, de dizer que havia um espaço de debate público, de debate político, em que as pessoas podiam votar e etc. De acordo ainda com a Constituição, cabia, do ponto de vista da opinião pública, cabia ao Estado defender a opinião pública de todos os fatores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a boa administração e o bem comum. Aqui vai entrar a censura, já vamos falar disso, né? E havia um presidente da República e um chefe de conselho de ministros, este com amplos poderes. Salazar não era, portanto, presidente, mas era o chefe do conselho de ministros, né? Havia o presidente, que era uma figura um pouco mais simbólica do que efetiva, e foi também uma concessão que foi feita às Forças Armadas, porque o presidente era um membro das Forças Armadas. Né? Essa Constituição vai passar por um plebiscito, que seria aprovado, né, para aprová-la ou recusá-la. Então, é feita uma ampla propaganda. Cidadãos, votai a nova Constituição, podem ver aí nesse cartaz, essa propaganda para que as pessoas aprovassem a Constituição de 33, que institucionalizou o regime. Aqui temos um outro cartaz desse plebiscito, não é? Portugueses, quereis a desordem e a indisciplina, ou a disciplina e a ordem? Se sois pela ordem, vota a nova Constituição. E aqui vemos em cima, não é? Pessoas armadas, uma grande bagunça, e embaixo um campo sendo arado, atrás vemos as indústrias, não é? Aqui, não sei se me vem, aqui a fumaça sair. Portanto, a ideia de que com o regime, com o Estado Novo, Portugal seria um país ordeiro e próspero. De acordo com o artigo 31 da Constituição,
o Estado tinha o direito e a obrigação de coordenar e regular superiormente a vida econômica e social, com os objetivos seguintes: estabelecer o equilíbrio da população, das profissões, dos empregos, do capital e do trabalho, defender a economia nacional das explorações agrícolas, industriais e comerciais de caráter parasitário ou incompatíveis com os interesses superiores da vida humana, conseguir o menor preço e o maior salário compatíveis com a justa remuneração dos outros fatores da produção, pelo aperfeiçoamento da técnica, dos serviços e do crédito, e o principal que me interessa aqui, desenvolver a povoação dos territórios nacionais, proteger os emigrantes e disciplinar a imigração. Vou falar mais disso um pouco mais adiante, dessa parte de proteger os emigrantes, disciplinar a imigração. O que importa aqui é que a gente entenda que, por esse Estado corporativo, o regime, o governo, tinha total controle sobre a economia, né? E a economia portuguesa, já há muito tempo, funcionava, né, com base numa política de baixos salários, né? Então, o que garantia que o lucro, digamos assim, dos grandes proprietários de terra industriais era uma política de baixos salários. E é isso que tem tudo a ver com a imigração, como vamos ver, né? Baixos salários, as pessoas iam em busca, então, de lugares de viver e trabalhar em lugares com salários maiores, né? O regime, portanto, estava muito dependente desse setor, dessas classes, né, dominantes, dessa oligarquia proprietária de terras, principalmente das grandes propriedades do Alentejo, não é? Mas, enfim, que estava, portanto, interessado em manter esses baixos salários, né? Em manter uma grande quantidade de mão de obra com salários muito baixos. Bom, o regime, então, o Estado Novo, tem uma tendência totalitária. Há uma grande discussão, sobre a qual não vou me alongar, na historiografia portuguesa, sobre se o regime foi um regime totalitário, uma ditadura totalitária, autoritária. Não vou entrar em detalhes. O que importa é que eu sigo, na verdade, um historiador chamado Fernando Roças, historiador português, especialista em Estado Novo, que basicamente diz que o regime tinha uma tendência totalitária, né? Então, se faltava ao Estado Novo algumas características, por exemplo, do regime fascista italiano ou do nazismo alemão, nem por isso o regime português deixava de ter uma tendência totalitária, né? O que são os regimes totalitários, então? Eles negam o indivíduo e a diversidade de pensamento, né? Aquelas imagens na Alemanha, né, com a população toda praticamente igual, fazendo os mesmos gestos, marchando junto, era essa ideia, não é, de que as diversidades de pensamento não eram boas, era preciso que toda a nação, que todas as pessoas pensassem igual e agissem igual para que a coisa prosperasse. E, obviamente, esse pensar e esse agir deveriam estar de acordo com aquilo que o regime, que o governo ditatorial esperava delas, né? O indivíduo, como já disse, só existia como parte do todo da nação, que era composta por partes menores, como a família e as corporações. Os regimes totalitários têm um projeto nacional que é imposto à população por meio de uma forte propaganda e de uma forte repressão, censura principalmente, né? Mas também o medo, o estado de medo da polícia, né? Também já vou falar mais disso. Eles controlam as mentes e os corpos, reprimem as divergências e visam, por fim, a luta de classes, que ameaça, obviamente, os interesses dos setores dominantes da sociedade. De acordo com esse historiador, então, Fernando Roças, o Estado Novo construiu uma ideia mítica da essencialidade portuguesa, do que era ser português, né? E o historiador, então, reúne todo esse ideário, essa ideologia do regime em 7 mitos. O primeiro deles seria o mito do recomeço e da regeneração. Desde o século XIX havia uma ideia de que Portugal era um país decadente, né? Havia uma decadência do país, uma ideia de atraso de Portugal. Vários intelectuais portugueses se debruçaram sobre esse assunto, tentaram entender as causas dessa decadência, desse suposto atraso. O que importa é que Salazar se coloca como este salvador da pátria, este salvador da nação, né? Vem aí nesse cartaz, obviamente é uma propaganda, não é? Então, Salazar como esse salvador da pátria, que vinha por fim a esse estado de decadência e de atraso, né? Ia dar um início, recomeçar a nação, regenerar a nação.
A ideia também de um novo nacionalismo, de que o Estado Novo e o regime, tal qual ele estava sendo implementado, era uma representação, emergia de forma orgânica da nação portuguesa. Havia uma ideia de que o liberalismo, o parlamentarismo, eram coisas externas a Portugal, que haviam sido importadas de outros países, como a Inglaterra, mas que nada tinha a ver com a característica do povo português, não é? Portanto, a ideia que o regime tenta criar na mente das pessoas, não é de que não, é da nossa essência portuguesa ter um governo com as características do Estado Nacional. Este é o verdadeiro regime que corresponde às nossas características nacionais. Né? O mito do Império, Portugal, desde o século XV, não é? Era possuidor de um vasto império colonial. Esse império sofre uma grande quebra com a independência do Brasil em 1822. Isso foi um grande trauma, digamos assim, para Portugal. Porém, o país continuou com a África, com territórios na África, territórios na Ásia. E havia essa ideia de que era da essência também de Portugal possuir outras terras, colonizar outras terras. Né? E isso é uma ideia muito, muito, muito forte. Eu vi que alguém aqui perguntou a importância das colônias. Né? Bom, basicamente foi tentando, já antecipando um pouco, não é o que eu vou dizer mais adiante, mas é justamente numa tentativa de manter a todo custo as colônias, que o regime cai. Né? O movimento, o 25 de abril, como vamos ver, é um golpe que foi um golpe dado pelo movimento das Forças Armadas, portanto, por militares cansados da guerra que se fazia nas colônias africanas, para manter esse império colonial. Né? Então, simplesmente não era possível, e Salazar nega-se, e Marcelo Caetano também depois, negam-se de todo modo a conceder a independência às suas colônias. Né? Porque havia essa ideia de que, vejam, Portugal era um país muito pequeno, né? É um país muito pequeno, portanto, precisavam, era parte desse imaginário de grandeza de Portugal, não é? O grande país que deu mundos ao mundo, não é? Que descobriu novas terras, enfim. Né? Então, isso era uma coisa que não foi, obviamente, criada pelo Estado Novo. Isso já vinha de muito tempo. Né? Mas que o Estado Novo vai aproveitar, vai reforçar, né? Vai fazer grandes exposições do mundo português, mostrando, né? Com a ideia de mostrar aos portugueses um pouco desses mundos, né? Desse mundo português da África, da Ásia, né? Um outro mito era o mito da ruralidade, de que Portugal era, por excelência, um país agrícola, que a indústria, enfim, era uma coisa estrangeira, externa. Né? Essa ideia, né, da ruralidade, da vida na aldeia, a gente vai ver daqui a pouco uma imagem que demonstra muito isso, mas basicamente, Salazar tinha muito medo de uma industrialização. Né, de uma modernização do país no sentido de criação de indústrias, de criação das cidades. Né? Nisso ele se distingue um pouco de outros regimes do período. Por que esse medo? Né? Ora, porque justamente a população, a organização trabalhista por excelência, né, no grosso, acontecia nas cidades, né, os movimentos operários, a ideia de que o crescimento das cidades em torno dessa industrialização e dessa modernização era uma coisa que ameaçava o regime, a manutenção do regime, né? Porque os trabalhadores ali iam se organizar e poderiam fazer greves, e, enfim, como de fato chegaram a fazer, né? Daquelas indústrias que existiam, enfim, dos movimentos que existiam, mas, obviamente, foram sempre fortemente reprimidos pela ditadura. Né? Mas a ideia de Salazar era o máximo possível manter um bocado as coisas como estavam. Né? Então, uma população majoritariamente rural, vivendo no campo e vivendo de forma pobre, porém honrada. Este é um outro mito que é crucial ao regime, não é? A ideia da pobreza honrada. Ora, somos pobres, mas tudo bem, é parte da nossa essência portuguesa ser pobre. Não é que somos atrasados, não estamos atrasados. Não somos decadentes. Isso é parte da nossa essência. Né? Tanto é que, nessa tentativa, né, de reforçar esses mitos todos,
O Secretariado de Propaganda Nacional, que era responsável pela propaganda do regime, portanto, por incutir na cabeça dos portugueses todas essas ideias. Faz também, por exemplo, a competição da aldeia mais portuguesa de Portugal, não é? Então, toda essa valorização da aldeia, desse mundo rural, não é? Onde, na verdade, as pessoas eram muito pobres, não é? Não tinham condições incríveis de vida, vamos ver isso mais adiante, bem? A situação era muito precária, não é? Os índices de alfabetização eram muito baixos, não havia grandes comodidades, eletricidade, saneamento, esgoto, enfim. Né? Mas, ao invés de melhorar a situação, não, vamos... Isso é parte da nossa essência, isso é parte de sermos portugueses. Somos pobres, mas somos honrados. Né? A ideia de uma ordem corporativa, então, de uma hierarquia social, em que cada um, né, sendo parte da família e da corporação, faz a sua parte para manter as coisas como estavam. Né? Então, vejam, a ideia toda é um regime muito conservador, na medida em que quer conservar as coisas como estão. Né? Não quer desenvolver, não quer grandes indústrias, não quer ter grandes contatos com a Europa. Né? Portugal, durante o Estado Novo, há um fechamento de Portugal, obviamente, né, dentro dos limites ali, mas uma ideia de que não, Portugal e as suas colônias se bastam, né? Não precisamos deste mundo. Óbvio, era um medo, né? O medo do de fora, o medo de que se as pessoas vissem o desenvolvimento industrial, se as pessoas vissem como as comodidades que já existiam, né, na Europa, iriam querer aquilo, iriam se revoltar contra o regime. Né? Então, era um esforço para manter ao máximo as coisas como estavam. E a ideia de uma essência católica da nação portuguesa. Não é? Como eu disse, Salazar vinha de uma direita católica e ele vai garantir ali para a igreja uma série de condições. O pensamento católico é parte, não é, desse Portugal da aldeia, desse mundo, enfim, desse mundo rural que ele queria a todo custo proteger. Então, como eu disse, quem vai incutir essas ideias é o Secretariado de Propaganda Nacional. Eu trouxe algumas imagens que circulavam essas duas imagens são de livros escolares, né? Livros que não tinham nada a ver com história de Portugal. Esse da esquerda aqui, eu sei que era de um livro de português, de um manual de português. Né? E vejam, o que vemos nessas imagens. Nas imagens falam muito, sobretudo nesses regimes totalitários. Então, aqui em cima temos os grandes heróis da pátria portuguesa, os heróis dos descobrimentos, os Camões, não é? Então, essa ideia de Portugal como um país de heróis e poetas, não é? Que é uma ideia também que não vem do Estado Novo, mas veja, o Estado Novo reforça algumas ideias. Vemos o castelo e a igreja, né? Que são, enfim, que basicamente Portugal levava para os territórios ultramarinos, né? Como forma de dominar, cristianizando outros povos, obviamente também pela força militar, não é? Aqui, obviamente, está o escudo de Portugal. Como eu disse aqui, os heróis, não é? Então, são os militares de várias épocas diferentes. Percebam que eles usam várias roupas, não é? Que demonstram vários períodos, uma valorização, então, desses heróis portugueses que lutaram para manter o império, inclusive heróis da Primeira Guerra Mundial, soldados, né, da Primeira Guerra Mundial. Aqui embaixo temos a gente comum. Era essa gente comum que o Salazar queria, era essa gente que Salazar se dirigia, não é? Porque era essa gente que precisava, óbvio, era a maioria da população, né? E era essa população que precisava se contentar com essa pobreza honrada, não é? Com aquele pouco que tinha. Então, temos aqui um pai de família, não é? A arar a terra, uma mãe com um bebê, portanto, uma mãe, a mulher no Estado Novo, né, ela é valorizada enquanto mãe, ou seja, como aquela que vai dar novos heróis a Portugal, novos soldados, novos colonizadores, novos pais de família que vão arar a terra, não é? Que vão dar sequência a essa forma rural de vida. No fundo, uma igrejinha, não é? Que é aquela igrejinha das aldeias.
E aqui, então, temos as caravelas, né, que levam a civilização portuguesa para outras terras, e aqui a população das colônias, né, sobretudo da África, estamos a ver, são dois rapazes negros, africanos, portanto, sendo colonizados, né, sendo civilizados, sendo catequizados por Portugal. Nessa outra imagem aqui, temos, então, essa gente comum que está cá, aparece aqui, né, a casa da aldeia, uma típica casa portuguesa, alguém aí comentou, não é, da música, do fado. Então, o pai que está a chegar do trabalho na lavoura, não é, com o machado às costas, a mãe a cuidar da casa e das crianças, que vão ser, então, futuras mães portuguesas, futuros pais de família portugueses, futuros soldados, enfim. Aqui, não é, a presença forte da religião católica, e percebe-se, então, que é uma casa muito simples, não é, sem nada, sem grandes luxos, sem grandes confortos, mas não importa, né? Isso é a pobreza honrada, isso é o Portugal, é isso que precisamos manter, tá bem? E a trilogia, não é, da educação nacional, Deus, Pátria e Família. E aqui temos, então, de novo, voltando a falar das colônias, não é, essa ideia que foi difundida, né, muito, muito fortemente durante o regime, de que Portugal não é um país pequeno, certo? Vejam, os territórios somente de Angola e Moçambique, aqui já pegariam quase toda a Europa. Portanto, Portugal é do tamanho da Europa, né? Se juntarmos os territórios coloniais. E pelo ato colonial, então, é da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos, colônias, e de civilizar as populações que nele se compreendem, exercendo também a influência moral, né? Então, sempre essa ideia de que Portugal estava levando a civilização e influenciando moral e positivamente, obviamente, né, as populações das regiões colonizadas, né? O tempo todo, então, reforçando essa ideia de que, associando a identidade nacional portuguesa à posse de colônias, né? É por isso que era impensável para o regime perder as colônias, porque isso significaria uma quebra da própria identidade nacional, do próprio ser português, né? Então, esse é o tipo de coisas, né, de propaganda que circulava durante o regime. Obviamente que só a propaganda não era o suficiente, né? Havia todo um aparelho de censura e repressão, exercido primeiro pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que foi fundada em setembro de 33. Na verdade, ela já é um desenvolvimento de uma polícia que já vinha, não é, exercendo um papel desde o golpe de 26. A PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, vai mudar de nome em 45 e passa a se chamar PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, né, que é famosa, né? Até hoje se escuta muito, o PIDE era o polícia, não é, que estava ali porque eles criaram, basicamente essas polícias eram toda uma arquitetura de investigação da vida das pessoas, né, para prender e perseguir eventuais possíveis opositores ao regime, né? Portanto, é um estado de medo, né? Uma ditadura policial apoiada no medo. Então, era uma polícia que perseguia, prendia, interrogava e torturava possíveis opositores. Tem uma entrevista do Antônio Lobo Antunes, que eu gosto muito, que ele, na verdade, foi uma entrevista àquele chefe de cozinha, Antônio Bourdain, em que ele está a falar, e ele fala o tempo todo com a mão na boca. Fala assim, e um bocado para baixo. E ele diz que isso é um hábito que eles adquirido do período da ditadura, né? Que não se podia falar alto, porque não se sabia se não tinha um PIDE ali à espreita, a ouvir o que estava sendo dito, né? Então, eles precisavam falar baixo, um pouco com a mão na boca, enfim. Também já ouvi que em Portugal não é comum ter porteiro, porque os porteiros, durante o regime, abriam as correspondências das pessoas, né? Eram espiões da PIDE, né? Informantes da PIDE. Então, a PIDE criou toda uma máquina de pessoas comuns, muitas vezes, que denunciavam eventuais opositores, né? Então, havia um medo, você não podia confiar no seu vizinho, no seu colega, porque vai que ele era um informante da PIDE, né? E você era uma pessoa, enfim, opositora do regime, né? Podia ser presa.
Bom, as prisões principais, havia o Forte de Caxias, Peniche, Tarrafal, muitos eram então mandados para o Forte de Tarrafal, em Cabo Verde, e, obviamente, como todo regime ditatorial, havia censura, né? Não se podia escrever e falar o que se quisesse, os jornais, as publicações eram todas submetidas à censura. E eu estava a conversar recentemente com um colega que é especialista na censura da PIDE, e ele estava a dizer, basicamente, que ele trabalhou um bocado com futebol, e ele estava a dizer que os presidentes dos clubes, para serem aprovados, né, para que uma pessoa pudesse ser o presidente de um clube de futebol português, havia toda uma investigação da PIDE sobre, né, as características daquela pessoa. E que havia sempre nas fichas uma parte em que se dizia as qualidades morais, portanto, uma investigação moral, se aquela pessoa era moralmente apropriada, né? E embaixo, sobre as suas posições políticas, né? Uma investigação mais propriamente política, sobre, enfim, se a pessoa tinha alguma conexão com o Partido Comunista, com sindicatos, que, enfim, que se opunham ao regime e tal. Então, há um tempo atrás também tive em Lisboa e havia uma exposição sobre obras, livros censurados pela PIDE, né? Então, muitas obras, por exemplo, do Jorge Amado, do Brasil, né, censuradas pela PIDE, porque eram consideradas moralmente inadequadas, né? Enfim, uma tentativa ali de manter o país livre de qualquer influência que fosse considerada negativa. Essa imagem aqui, isso é a prisão do Aljube, em Lisboa, que hoje se tornou o Museu do Aljube, que é um museu do regime, né, basicamente, que se mostra, se fala muito sobre a censura, sobre a repressão, e é possível ver as celas em que as pessoas ficavam presas. Eram celas pequeninas como essa, né, a imagem dá essa ideia. Fala-se do tipo de tortura que se praticava, era muito comum, por exemplo, a tortura do sono, então não deixar a pessoa dormir por dias a fio, né, até que ela não aguentasse mais e dedurasse os companheiros. E aqui o carimbo da PIDE, né, em que dizia que, bom, isso já foi visado, já está de acordo, a censura aprovou ou não, né, havia partes inteiras, muitas vezes, de jornais que eram censurados, etc. Bom, mas eu falei, então, que em 45, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado muda de nome, passa a se chamar PIDE. Né? Isso é parte de uma série de transformações que o regime precisa fazer para se perpetuar, né? Se pensarmos, então, que em 45, quando acaba a guerra, haviam caído os dois principais regimes ditatoriais da Europa, não é? Itália fascista e Alemanha nazista. Há, portanto, uma vitória da democracia, né, sobre os regimes totalitários, uma democracia liberal. E Portugal, então, Portugal e Espanha, né, permanecem pós-45, até a década de 70, como ditaduras. Como? Por quê? Bom, poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas basicamente Portugal entendeu que precisou fazer uma série de reformas cosméticas. Basicamente mudava o nome de algumas coisas, né? Então, a polícia de vigilância passa a se tornar polícia internacional, tira a vigilância, que é uma coisa muito associada aos regimes fascistas, né? Também a partir de 45, a posse de colônias passa a ser um pouco, já não é assim tão bem vista, né? A Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos Humanos, basicamente defende o direito à autodeterminação dos povos, né? Colônias não se autodeterminam, são, portanto, determinadas, os povos coloniais, né, estão sob julgo de uma metrópole. Então, já não se chamam mais colônias, o termo colônias é substituído por províncias ultramarinas, era uma forma de dizer que não, Portugal não possuía colônias, era tudo parte de uma mesma nação. Há algumas mudanças também cosméticas nas próprias colônias, para dizer, não é, demonstrar que, afinal, não, os indivíduos das colônias eram tão cidadãos de Portugal quanto os indivíduos da metrópole, enfim, é uma série de pequenas mudanças. Porém, em 58, né, nesse momento de pós-guerra, o regime Salazar, né, sofre um susto, que é o furacão Delgado, né? Há eleições em 58 para a presidência, de novo, não eram eleições normalmente muito pouco confiáveis, de forma geral, mas
o general Humberto Delgado foi o primeiro que assustou Salazar, né? Ele participou do golpe em 26, mas ele se candidata, então era uma figura muito, muito carismática, que teria vencido a eleição. E isso é dito, né? Era a única figura pública, política, que preocupava de fato o Salazar. Ele realmente tinha medo. E, obviamente, que então, para que... e ele não era do partido, né, da União Nacional. A disputa se dá contra Américo Tomás, que é quem vence as eleições, uma eleição, obviamente, muito fraudada, né? Mas foi uma grande campanha do Humberto Delgado, que acaba se exilando no Brasil e tempos depois acaba sendo morto, né, pelo regime. Ainda no pós-guerra, a guerra tem um impacto. Portugal, como sabem, não participa da Segunda Guerra, mantém-se neutro, né? Provavelmente um receio aí de Salazar, também tendo visto, né, os efeitos da participação de Portugal na Primeira Guerra. Portugal, então, não participa, assume uma postura neutra. Porém, Portugal, obviamente, sofre os efeitos da Segunda Guerra, né? De novo, era um país muito pobre, e que, com a Segunda Guerra, quando, enfim, o abastecimento na Europa é prejudicado, né, o mercado consumidor, enfim, todo o comércio é prejudicado, Portugal sente, de fato, o impacto, né? Então, essa ideia Salazar defendia muito uma ideia do orgulhosamente sós, não precisamos da Europa. Nós, Portugal e as colônias, nós nos bastamos, né? E, em 45, com a guerra, né, fica evidente que isso não era sustentável, né? E que era necessário, então, surge uma ala dentro do regime favorável que passa a defender uma maior modernização e industrialização. Obviamente, sempre controlada para evitar, como eu disse, grandes perturbações sociais, né? Mas isso começa a acontecer lentamente, né? Então, são aprovados alguns planos e projetos de modernização agrícola e de industrialização do país, porém ainda submetidas a uma estrutura de propriedade fundiária, né? Algumas das propostas falavam da necessidade de fragmentação das grandes propriedades latifundiárias do Alentejo e de unificação das pequenas propriedades do norte do país. Nem mesmo isso interessava aos grandes proprietários, porque se você juntasse, não é, as pequenas propriedades do norte se tornassem grandes propriedades, elas iam passar a concorrer com os latifúndios do sul do país, não é, do Alentejo. Portanto, é uma modernização que se dá ainda mantendo as estruturas sociais, mantendo ao máximo, não é? Porque, afinal de contas, era a camada social que sustentava, uma das camadas principais de sustentação do regime, era justamente os grandes proprietários de terra, né? Então, há ali algumas concessões à burguesia industrial para uma modernização, mas sempre tudo com muito medo de uma grande migração para cidades, do crescimento desordenado das cidades e etc, né? Também, nesse pós-guerra, um outro fator que desestabiliza um bocado o regime são as guerras de libertação, que se iniciam em Angola e depois se alastram para Guiné e para Moçambique. Se iniciam em 1961. De novo, né, como eu disse, Portugal precisa... havia esse mito do império, então havia, né, na década de 60, uma série de países africanos que eram colônias, começam a conseguir conquistar a sua independência, e, obviamente, as colônias portuguesas também querem a sua independência. Os movimentos de libertação tentam negociar com Portugal, com Salazar. Salazar nega qualquer tipo de negociação política pacífica, e então iniciam-se as guerras, né? E Portugal vai manter essa guerra por um período muito longo, né? São 13 anos de uma guerra combatida em 3 frentes. Eu vou falar mais da guerra mais adiante, né? Bom, em 1968, Salazar cai da cadeira, né? Sofre um problema de saúde, fica impossibilitado de governar, e quem sobe, então, é Marcelo Caetano. Marcelo Caetano era muito ligado a esses setores mais modernizadores, né? Industrializantes e modernizadores, técnicos, que começam a emergir no seio do regime no pós-guerra. Então, quando Marcelo Caetano assume, há uma expectativa de que vai haver uma liberalização, uma democratização do regime, né? Obviamente, isso não se cumpre, até porque Marcelo Caetano não era um democrata, né? Ele não tinha uma história democrática, ele era um autoritário, né?
e também porque havia ali uma questão que era justamente a guerra. Né? Num dado momento fica impossível fazer qualquer tipo de transição democrática, né? Justamente porque a guerra permanece, e há esse entendimento de que a guerra precisa permanecer. Né? Portugal teima, isso Salazar, mas também Caetano, teima em manter as colônias, né? Que era uma coisa cada vez mais anacrônica, cada vez mais outros países começam a questionar, né, essa guerra, essa insistência portuguesa, e eles vão lutar, né, o tempo que podem até 74. Mas houve, sim, algumas mudanças com Marcelo Caetano, não podemos dizer que não, mas que vêm muito na sequência dessas mudanças cosméticas do pós-guerra. Né? Então, são pequenas reformas, alterações, para ver se conseguem, assim, com isso, garantir a longevidade e a permanência do regime. Então, aqui temos uma imagem do Marcelo Caetano. Bom, falar um pouquinho sobre as guerras de libertação. É crucial falar sobre as guerras, porque, basicamente, sem as guerras não há 25 de abril. Né? Na verdade, tem algumas... Eu gosto muito de uma frase que diz que o 25 de abril nasceu em África. Né? Então, e esse é um aspecto, muitas vezes, também deixado de lado pela historiografia portuguesa. Né? Mas é preciso lembrar que a libertação, o fim do regime, se deu justamente devido às guerras de libertação dos movimentos independentistas da África. Então, em 1961, dia 4 de fevereiro, o Movimento pela Libertação de Angola, o MPLA, ataca prisões e uma esquadra. Em março de 61, a União dos Povos de Angola realiza massacres no norte. Essas imagens desses massacres vão ser amplamente divulgadas, enfim, como uma forma do regime dizer, olha, são terroristas, né? Então Portugal nega, inclusive, guerra, fala, não, são os terroristas lá que estão, né? Mas fato é que ele vai mandar tropas, né, para Angola, e vai mandar cada vez mais tropas para a África, né? Na verdade, Portugal, eu acho que isso estava aqui, não pus aqui, já não sei onde é que está essa informação, mas enfim, basicamente Portugal vai manter 1% da população vai ser mobilizada para a guerra. Né? É a maior mobilização para a guerra, perdendo apenas para Israel nessa época, né? Para o exército de Israel. Portanto, é um esforço de guerra que vai consumir recursos financeiros e principalmente recursos humanos. Né? Os jovens portugueses vão ser recrutados, não só os portugueses, há também recrutamento local nas colônias, então a população das colônias também vai ser mobilizada para lutar contra os movimentos de libertação. Então, se inicia em 61 em Angola, depois em 63 tem o início da guerra na Bissau, com ataque ao quartel, um quartel pelo Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Em 25 de setembro de 64 inicia-se a guerra em Moçambique. A Frelimo, né, a Frente de Libertação de Moçambique, vai atacar um posto administrativo em Cabo Delgado, e com isso inicia-se a guerra. Então, é uma guerra que dura, como eu disse, 13 anos, feita em 3 frentes, né, combatendo, então, movimentos de guerrilha, que mobilizou 1% da população da metrópole, é isso, e também uma grande quantidade de pessoas nas próprias colônias, né, mortes de milhares de pessoas, né, as contagens aí variam muito. Tá? Na década de 70, Portugal, o exército português vai tentar fazer uma ofensiva maior em Moçambique, né, contra a Frente de Libertação de Moçambique, e depois, em 72, acontece o massacre de Viriamo, em Tete, em que pelo menos 385 pessoas foram dizimadas, e esse massacre foi amplamente denunciado pelo jornal The Times. Portanto, isso ganha a imprensa mundial, começa a difundir isso, e, portanto, Portugal vai ficando cada vez mais isolado, né, nessa tentativa a todo custo de manter a guerra. Né. E com isso, em Moçambique, inclusive, num dado momento, o exército português perde o apoio, inclusive, dos colonos brancos de Moçambique, né, que começam, porque a guerra começa a chegar mais perto das cidades. No primeiro momento, ela estava mais concentrada no interior, e à medida que ela vai chegando na cidade, o exército vai se mostrando muitas vezes incapaz de lidar com a situação. Muitos colonos brancos vão abandonando Moçambique, né, numa forma de dizer que também estavam abandonando aquele projeto colonial.
Só para dizer, Portugal, eu vou falar mais disso depois, mas Portugal teve sempre muita dificuldade em conseguir levar portugueses, né, em canalizar a imigração portuguesa que vinha para o Brasil, para a América do Sul, fazer com que ela fosse para a África. Né? E, de fato, e por muito tempo também não teve tanto interesse. Em alguns momentos teve mais vontade de fazer isso, em outros menos. Né? Mas havia um medo de que um excesso de população branca pobre em Portugal, né, desses portugueses empobrecidos, sem estudo, né, muitos analfabetos, fossem para as colônias, porque isso criaria uma imagem ruim da metrópole junto aos povos colonizados, né, que iriam questionar, mas estão a dizer que eles estão a vir nos educar e a nos civilizar, mas muitos deles não eram sequer alfabetizados, né, então, enfim. Mas a partir dos anos 50, sobretudo 60, com a guerra, com o avanço da guerra, Portugal vai fazer um esforço para mandar mais pessoas e para mandar, por exemplo, as famílias dos soldados. Né? Então, os soldados iam lutar na guerra e havia um esforço para que, fim do tempo de serviço daquele militar, a família fosse se juntar a ele e eles vivessem na colônia. Né? Era uma tentativa de aumentar a população branca das colônias, e dizer, também legitimar essa ideia de que Portugal era um país só e de que aquilo não eram colônias. Olha quantas pessoas, quantos portugueses, cidadãos portugueses vivem lá. Né? Bom, o fato é que na Guiné a situação estava já bastante fora de controle, a guerra estava perdida, e então o general Antônio Spínola publica um livro que caiu como uma bomba no seio do regime, um livro que foi publicado em 74, chamado Portugal e o Futuro, em que ele basicamente reconhece que a solução para as colônias não era militar, não adiantava permanecer com uma guerra de guerrilha que ia durar infinitamente e que custava muito aos cofres públicos, e que era necessário encontrar uma alternativa, uma solução política, né? Que foi exatamente o que o regime negou o tempo todo. Né? Salazar, Caetano, ambos negaram, recusaram uma alternativa que fosse política. E aí, então, esses militares, principalmente da Guiné, não é, já vendo que a guerra estava perdida, e também muito insatisfeitos, há uma insatisfação dessas camadas mais baixas do exército com a permanência da guerra, eles começam a se organizar, né, no movimento das Forças Armadas, o MFA, que é quem, de fato, então, vai dar um golpe de Estado. O professor Antônio Costa Pinto, que é um historiador português, também especialista em Estado Novo, numa palestra que deu aqui em São Paulo 2 semanas atrás, falou que o 25 de abril foi um golpe de Estado não hierárquico. Né? Por que não hierárquico? Porque justamente foi feito pelas baixas patentes do exército, cansadas da guerra em África. Né? Por isso que nós dizemos que a guerra, que a África foi quem libertou Portugal. Né? Então, eles dão esse golpe, que tem adesão da população, né, que sai, então, às ruas em prol da democracia e do fim do regime. A população também já estava farta daquilo. E desenvolve-se, então, um processo revolucionário que vai se desenrolar até 1976, com a promulgação da nova Constituição. É importante dizer que, como acho que a grande maioria, né, desses golpes, desses movimentos, mesmo o golpe de 1926, 1926, desculpa, que derrubou o regime, a Primeira República, e iniciou a ditadura, não tinha claro ainda o que ia acontecer no dia seguinte, né? Pois muito bem, derrubamos um regime e pomos o que no dia seguinte? O que é que acontece no dia seguinte? Né? Então, isso não estava claro também para o movimento das Forças Armadas, mas o fato é que com essa grande adesão da população e, sobretudo, do Partido Comunista, que sobreviveu na clandestinidade ao longo de todo o regime, tinha uma estrutura organizada, né? Conseguiu, aderiu, obviamente, ao golpe, porque queria o fim do regime, e inicia-se, então, um movimento revolucionário, que vai ter momentos aí de avanços e recuos, enfim. Né? Então, em 11 de março de 75, acontece uma tentativa de golpe por parte dos setores mais moderados e da ala do movimento das Forças Armadas ligada a Spínola. Spínola, num primeiro momento, é chamado para assumir o comando, né? Ele assume ali como presidente, porém, há uma série de disputas internas da ala mais radical, que quer avançar com a Revolução, né? Mais ligada, portanto, ao Partido Comunista, e uma disputa com esses setores mais moderados, ligados à Spínola. No fim, essa tentativa de golpe fracassa e desencadeia-se uma maior radicalização do processo revolucionário. Né? Então, é um momento que se inicia a nacionalização dos bancos,
a reforma agrária no Alentejo, a criação de cooperativas nas indústrias, enfim. É um momento de realmente um avanço dessa ala mais radical, né, de conquistas dessa ala mais radical, o que inclusive gera um certo receio. Por exemplo, a França demora para reconhecer a revolução e o governo revolucionário, porque havia um receio. Veja, estávamos, né, 74, 75, momento de Guerra Fria. Havia um receio do avanço do comunismo, né, num país europeu. Então, enfim, né, mas de fato o Partido Comunista estava muito à frente nesse início, e a todo esse processo de nacionalização dos bancos, etc., que obviamente assustou uma ala mais moderada, né, digamos assim. É importante dizer também que uma grande quantidade, os grandes industriais, enfim, a população, aqueles setores da população mais ligados ao regime, ao salazarismo, exilam-se, fogem de Portugal, levando, inclusive, grandes somas de capital consigo. Muitos vêm para o Brasil. O próprio Marcelo Caetano se exila no Rio de Janeiro. Muitos vão voltar depois com a estabilização do regime, mas num primeiro momento, sem saber muito bem, não é, o que ia acontecer com a Revolução, enfim, fogem de Portugal, né? E, por fim, em novembro de 75, há um novo, enfim, um novo momento quente, não é, ali de disputas, mas quem acaba vencendo é a ala mais moderada, que estabiliza o processo revolucionário, né, que vai, então, depois ter à frente o Partido Socialista e o Mário Soares, né, que vai assumir na sequência. É importante dizer também, não é, que... bom, eu vou mostrar aqui algumas imagens, acho que talvez fique mais claro para a gente entender o significado do 25 de abril. Né? Então, eu trouxe isso, tá? Isso foi retirado, eu posso mandar depois o link, é uma notícia de jornal, tá aqui o link. 5 décadas de mudanças sociais. Né? Então, o cenário pré-74. 25,6% dos portugueses eram analfabetos, apenas 1,4% dos portugueses tinham ensino superior, 53% das casas não tinham acesso à água canalizada e esgoto, 68% não tinham sequer chuveiro, 42% não tinham sanitários. 90 mil pessoas viviam em 18.500 casebres chamados bairros de lata em Lisboa, né, que no Brasil chamaríamos de favelas, eram os bairros de lata. 1/3 da população não tinha acesso à energia elétrica. A expectativa de vida, portanto, em 74, o que está em vermelho é 74, o que está em verde é em 2022. Né? Então, em 74, a expectativa de vida era 68 anos, e hoje em dia ela é de 81. A mortalidade infantil, olha como caiu, né? Como reduziu a mortalidade infantil pós 25 de abril. A escolarização, olha aqui o nível de pessoas, né, no ensino secundário, era apenas 5% da população, hoje é 88% da população. Né? Número de estrangeiros no país, pouquíssimos. Né? A maioria, na verdade, Portugal era um país de emigração. Né? Ainda é, mas hoje tem uma população imigrante estrangeira significativa vivendo no país. Autoestradas, né, em quilômetros, 66 quilômetros contra 3.115. Então, há, de fato, uma transformação, né? Por isso que dizemos que é uma revolução. Apesar de ter se iniciado com um golpe não hierárquico, né, militar, de fato, foi uma revolução. Transformou completamente as estruturas da sociedade portuguesa, transformaram-se significativamente pós 25 de abril. Né? Também para as colônias, não é? Finalmente as colônias acabam se tornando independentes. A independência gera um movimento de população muito considerável, que é o movimento dos retornados. Né? Então, muitos daqueles colonos brancos que haviam ido para as colônias no século XX, na segunda metade ali do século XX, e seus descendentes, né, seus filhos, fogem, acabam tendo que fugir, vão embora de Portugal quando, no pós-revolução, quando as colônias, então, conquistam sua independência. Isso gera um movimento, até hoje, muito pouco falado. Agora começa a ser mais falado, mas por muito tempo isso foi um grande trauma, né, para uma parcela muito significativa da população.
porque essa população muitas vezes chega a Lisboa sem nada. Eu tenho casos de retornados na família, tenho um primo da minha mãe que saiu de Moçambique no verão, de bermudas, portanto, camiseta, e foi chegando a Portugal. O governo estava distribuindo a população pelo país, não é, para nos concentrar toda a gente em Lisboa, e ele é enviado no inverno para a Serra da Estrela, apenas de bermudas e roupas de verão de Moçambique. Não é? Então, isso foi um trauma muito grande. Muitos portugueses, quando retornam, não ficam em Portugal, porque simplesmente o país não tinha condição de receber toda essa gente. Muitos vêm para o Brasil, para a América do Sul, para a Argentina. Há um novo movimento migratório nesse momento, mas também para outros países europeus. Então, falando agora, entrando para falar um pouco mais especificamente da imigração portuguesa. Eu sei que meu tempo já vou estourando, mas bom, lá vamos nós. Vitorino Magalhães Godinho diz que a imigração é uma constante estrutural da sociedade portuguesa. Isso significa que ela acontece, na visão dele, não é? Os movimentos migratórios que acontecem, que ele chama de migratórios, ainda no século XV, foram provocados pelos mesmos motivos que acontecem no século XIX, no século XX, que é a estrutura da sociedade portuguesa, né? A falta de condição de prender as pessoas à terra. Para mim, do meu ponto de vista, essa visão que vê, né, desde o século XV até o século XX um mesmo padrão, tende a confundir um pouco fluxos que são emigratórios de fluxos de colonização. Né? Então, há uma migração que vem para o Brasil, que até o século XIX é de colonização. Né? Querendo ou não, o Brasil era uma colônia. Mas a gente pode discutir isso mais adiante. Como o meu tempo já está muito, muito escasso, eu vou avançar. Né? Então, durante todo o século XIX, o Brasil é o principal destino da imigração portuguesa, mas no fim do século XIX há uma maior diversificação. Então, há muitos portugueses indo para os Estados Unidos e outros países da América do Sul. Argentina, Venezuela, Colômbia, enfim. Por quê? Né? Bom, quando a gente trabalha com migrações, a gente normalmente fala em fatores de expulsão e de atração. Né? Então, os de expulsão são as condições econômicas, principalmente nos Açores, na Madeira e no Minho, no norte do país, que não favorecem a permanência da população. Né? Então, no caso do norte de Portugal, há uma grande fragmentação da propriedade. As terras eram muito pequenas, as famílias muito extensas, nasciam, se eles fossem dividir as propriedades, iam dividir até que cada um ia ter apenas um pedacinho ali de terra que não dava para nada. Então, é uma estratégia mandar os filhos para a imigração. Um herdava a terra, e o outro ia ser padre, ia trabalhar no comércio, etc. E um, pelo menos, era mandado para o Brasil. Essa situação se agrava, né? Isso já vinha do início do século XIX, do fim do século XVIII, início do XIX, isso se agrava, né, no sentido de haver uma maior migração, com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, né, com as invasões napoleônicas. A capital de Portugal deixa de ser Lisboa e passa a ser o Rio de Janeiro. Isso depois isso contribui muito, né, para a independência do Brasil em 22. Independente o Brasil, a monarquia, acaba o absolutismo também em Portugal em 1820. Em 32 e 34 inicia-se uma guerra civil que obviamente contribui para o aumento da imigração, principalmente da região dos Açores, que foi muito, muito assolada, porque foi a Ilha Terceira, nos Açores, era a região de resistência dos liberais. Né? Então, a população foge da guerra. E, obviamente, esses fatores de expulsão, né? Ou seja, os motivos que fazem com que as pessoas saiam do país, são maiores em momentos de crise econômica e política, como, por exemplo, 1890. Na década de 1890, Portugal sofre uma crise política, mas também econômica muito, muito grande, e aumenta muito a imigração, sobretudo de famílias inteiras, porque até então, até meados do 19, era normalmente os rapazes solteiros que vinham, e no fim do século começa a ser uma imigração de famílias inteiras. Bom, o que faz, do ponto de vista dos países... eu copiei aqui, enfim, peço desculpa, eu repliquei e não expliquei os fatores de atração. Obviamente, no século XIX, não é? No momento inicial ali das independências, o fim, e ao longo do século XIX, não é? O fim da escravidão,
nos países, em momentos diferentes, no Brasil vai ser o último a abolir a escravidão, mas há o fim do tráfico em 1850, então o país precisa de mão de obra, né? E não só o Brasil, mas, enfim, esses países novos, né, que estão emergindo após as independências, precisam de população para sua economia, para povoar o território, né? As regiões, enfim, Argentina, Brasil, são países muito grandes que eram ainda muito pouco povoados, né? Então precisavam de gente. E vão, então, criar estratégias para atrair essa população. Então, só para, né, aqui da região norte, era a imigração que veio para o Brasil, né? Era no século XIX, era sobretudo do norte e dos Açores, mas também da Madeira. E com o tempo, à medida que vamos adentrando no século XIX e entrando no século XX, essa migração vai se expandindo para todo o país, né? Vem gente de todas as regiões. Só para a gente ter, então, uma ideia numérica, a gente só tem estatísticas a partir do século da segunda metade do século XIX, então a partir de 1850. Obviamente, temos que ter em mente, não é, que a população no século XX não é a mesma população do meio do XIX, portanto, proporcionalmente, essa migração aqui do XIX ela é grande, porque a população também era muito menor. E aqui, obviamente, esse número de imigração cresce tanto, mas também porque a população aumenta, né? Mas o interessante que eu quero chamar a atenção aqui é que o momento de maior imigração, pegando aqui essa primeira fase, né, antes do Estado Novo, é o momento da proclamação da República, os anos imediatamente a seguir à proclamação da República, instabilidade política, incapacidade dos novos governos republicanos em resolverem as questões econômicas, naturalmente. Nos anos da década de 20 e 30, devido à crise econômica de 29, né, o momento de maior nacionalismo, são os momentos desses regimes de direita ultranacionalistas, que começam a fechar as portas dos países à imigração, inclusive aqui nas Américas. Então, isso também contribui para a redução, né, para essa diminuição que a gente vê aqui. Obviamente, durante a guerra, a imigração cai muito, porque não era seguro transitar pelo mar. E essa imigração, então, retoma após o fim da guerra, né? E ela vai chegar a um pico considerável de imigração na década de 60. Aqui já é uma migração europeia, para a Europa, né? Aqui na década de 50 ainda é para o Brasil, para a Argentina, para a América do Sul, para os Estados Unidos, e aqui já é uma migração majoritariamente para a Europa. No caso da Argentina, o momento de maior imigração portuguesa é justamente esse momento das décadas de 10 e 20, né? E a população que vem para a Argentina, isso é muito curioso, a maioria é de Faro no Algarve. Deixa eu voltar aqui no mapa, aqui, né? Faro está aqui bem no sul. É daqui a maior parte da população portuguesa, né, da comunidade portuguesa da Argentina, vem dessa região, mas também da região da Guarda, que fica aqui, né? Que é diferente, bastante diferente da população que vem para o Brasil. Isso é muito interessante, né? Mas pronto, é nesse momento da década de 10 e 20, que é um momento também que os países da América do Sul estão se industrializando, portanto, há uma necessidade de muita mão de obra, os salários são muito melhores do que eram oferecidos na Europa, em Portugal, e isso também explica, obviamente, essa imigração. Eu vou falar muito rapidamente sobre a imigração portuguesa para a Argentina, porque, né, acredito que seja do interesse da maior parte do público, muito embora não seja a minha especialidade. Porém, uma coisa que é muito interessante é que o local de instalação das comunidades portuguesas, né, os principais locais, foi, obviamente, Buenos Aires e arredores, mas também a Patagônia, sobretudo Comodoro Rivadavia, não sei se é assim que se fala, que fica aqui, não é, na Patagônia. Maior parte do Algarve. Aí a gente se pergunta, né, por que essas pessoas do Algarve foram para a Patagônia? Veja, né, uma situação curiosa. A gente precisaria olhar, entender o caso, mas basicamente o que normalmente explica esses fluxos migratórios é um vem outro de uma mesma comunidade, né, de uma mesma região, saem alguns por alguma razão, estando aqui, começam a escrever cartas, a dizer, olha, aqui está muito bom, tem trabalho, ganho muito bem. Isso influencia outros, os vizinhos, os familiares, e com isso uma quantidade de pessoas daquela mesma região começa a sair, né? Evidentemente também,
aqueles que responsáveis, obviamente, pelo transporte, né, pela compra de passagens de navios, etc., vendo esse interesse da população de se deslocar para a Argentina, para essa região, começa a incentivar isso, né? E isso vai movimentando, portanto, esse fluxo migratório, tá bem? Então, inicia-se isso. Tem um historiador especialista na imigração portuguesa para a Argentina, ele é um luso-descendente, porém ele é argentino, que chama Marcelo Borges, e que diz, né, há muitos casos de concentração regional e formação de comunidades imigrantes distintas entre os portugueses na Argentina. Então ele vai dizer, por exemplo, os provenientes da Guarda eram produtores de vegetais nas imediações de Buenos Aires, bem como trabalhadores braçais e agricultores nas zonas rurais. Eu não vou saber falar isso corretamente, mas enfim, em Buenos Aires, né? E escrevi errado aqui, peço desculpa. Os de Leiria trabalhavam nas indústrias mineiras e de cimento, em Alvarria, nas colinas centrais de Buenos Aires. E os de Viana do Castelo e Braga tornaram-se fabricantes de tijolos nos subúrbios da capital. Os do Algarve trabalhavam como produtores de flores e vegetais em torno de Buenos Aires e na capital provincial de La Plata, e como trabalhadores na indústria do petróleo na Patagônia Central. Isso explica, então, também essa grande migração nos anos 20 de algarvios para a Patagônia. Basicamente, eu estava lendo a respeito, aliás, eu até separei uns links aqui para colocar no chat para vocês, deixa eu só encontrar. Que eu achei muito interessante. Fui para a Patagônia no ano passado, fiquei muito curiosa com essa migração portuguesa na Patagônia. Tem esse link e eu tinha mais um aqui. Para lá. Que é este aqui. Depois vocês podem ler, são notícias de jornal. Mas falando sobre isso, basicamente, esses portugueses nessa região da Patagônia foram extrair petróleo, né? Na verdade, é um momento que a Argentina está tentando povoar essa região. É uma região que não tinha uma carência de água doce, né? Água potável. E aí são mandados portugueses para lá para prospectar, para procurar água, né? Lençóis freáticos e tal. E ao invés de água, encontram petróleo, né? E isso dá início a uma indústria de petróleo muito, muito grande. Sim, eu estava a ver isso da Associação Portuguesa do Centenário no ano passado, porque, assim, essa imigração se inicia com muita força, né? Essa comunidade portuguesa se instala nessa região com muita força a partir de 1921, tá bem? Então, já faz aí 100 anos. Deixa eu só voltar aqui para a minha tela da apresentação. Aqui, pronto. Bom, sobre as políticas de imigração em Portugal, eu vou falar muito brevemente. Portugal tem, desde o início, nos anos 30, uma preocupação com aquilo que eles falam de uma proteção ao imigrante, né? Essa imigração inicial do século XIX, ainda em 1835, 36, nesse momento que o Brasil está sob pressão da Inglaterra para pôr fim ao tráfico de escravizados, essa imigração que se inicia nesse momento para o Brasil vai ser entendida e disseminada, conhecida em Portugal como uma nova forma de escravidão branca, pela forma como era feita. Eram indivíduos muito pobres, que não tinham condições, sobretudo açorianos, que não tinham condições de pagar pela passagem, faziam um acordo com o capitão do navio, embarcavam de graça, não pagavam, mas chegando nos portos no Rio de Janeiro, não podiam desembarcar, precisavam ficar a bordo, até que alguém quisesse contratar os serviços deles, fosse lá, falasse, muito bem, te contrato, pago o que você deve para o capitão do navio, né, a passagem, mas, obviamente, esse indivíduo precisava trabalhar até conseguir pagar a passagem. Portanto, ele ficava endividado e tinha que trabalhar até conseguir sanar essa dívida. Isso, às vezes, significava 3 a 5 anos de trabalho, né? Muitos recebiam maus tratos, fugiam. Enfim, essa imagem, né, isso começou a ficar muito, muito difundido em Portugal, que começa, então, a tentar controlar os contratos e a tentar minimamente regulamentar ali a atuação desses engajadores, né, dessas pessoas que contratavam a mão de obra portuguesa, e também a regulamentar as condições de transporte, né, para melhorar, para que os navios não viessem sobrelotados. Era muito comum navios muito, muito cheios, com doenças a bordo, pessoas que morriam, né? Então, eles tentam controlar isso. Portugal também vai tentar garantir que as pessoas, né, sobretudo os rapazes, cumprissem as suas obrigações militares, né? Então, evitar que os mancebos, que eram aqueles rapazes em idade militar, deixassem o país sem cumprir as suas obrigações.
Em alguns momentos também, Portugal vai tentar... Sim, os trâmites eram complicados, porque era necessário justamente conseguir um passaporte, etc. Portugal vai tentar também mandar parte dessa população para as colônias. Em inúmeros momentos ao longo dos séculos XIX e XX vão tentar fazer isso, sem grande sucesso, até a segunda metade do século XX, que é quando a população nas colônias cresce. Havia também requisitos dos países de acolhimento a cumprir, sobretudo a partir do entre guerras, na década de 20, os países de acolhimento, portanto Brasil, mas também Argentina, Estados Unidos, começam a ter normas médico-sanitárias entre ali 1910 e 1920, então precisava de um atestado médico, de que a pessoa ia ter condições de trabalhar, de que era bom da cabeça, de que não tinha problemas mentais, de saúde mental, etc. É uma ideia do imigrante indesejável, não é? Então, não queremos o indesejável, queremos aquele indivíduo que venha contribuir com o país, que possa trabalhar, enriquecer, etc. Né? Havia também um controle grande da imigração feminina, né? A ideia de que os homens eram os donos das mulheres, então, até a década de 70, as mulheres, para deixarem o país, fosse para viajar, turismo ou para emigrar, precisavam de uma autorização ou dos pais ou dos maridos. E, obviamente, havia uma grande imigração clandestina, né? Apesar de Portugal tentar controlar essas saídas, garantir que as pessoas saíssem em determinadas condições, a vontade de deixar o país era muito grande e as formas de driblar, burlar o sistema também eram muitas, né? Pensem que no século XIX os passaportes não tinham fotografia, era uma descrição, indivíduo, nome, moreno, loiro, olhos castanhos, olhos azuis, né? Então eu ia lá, tirava um passaporte e entregava para você que não poderia, não conseguiria o passaporte porque estava em idade militar, por exemplo, né? E você emigrava com o meu passaporte e foi, né? Então isso era muito comum, né? E havia também uma dificuldade de controle de toda a fronteira, né, portuguesa, seja das fronteiras marítimas de Portugal, sobretudo nas ilhas, né, com litorais muito recortados, mas também quando essa fiscalização melhora nas fronteiras marítimas, as pessoas começam a escapar pela fronteira com a Espanha, vão para os portos de Vigo, então muitos portugueses emigram a partir da Espanha, já ainda no século XIX. Bom, e durante o salazarismo, né? Vocês viram lá, então, que no início dos anos 30, a imigração está declinando, não porque a situação econômica em Portugal estivesse ótima, pelo contrário, porque a situação, bom, ela até estabilizou regularmente, mais ou menos, ali no início do salazarismo, mas não é por isso, né? É basicamente porque os países que recebiam imigrantes começam a criar problemas, dificuldades, né? O Brasil varguista, com a ascensão do regime do Getúlio Vargas no Brasil, que era o principal destino, começa a haver dificuldades para essa imigração, né? Há uma situação econômica no mundo que também não favorece, enfim. Então, há uma queda, né? A gente pode ver aqui, quando, portanto, o regime é institucionalizado, são 8.905 saídas, se pensarmos, né, que mais de 90 mil pessoas já tinham saído antes, é bastante pouco, né? Depois isso começa a querer aumentar em 39, já são 17 mil saídas, porém, com o início da Segunda Guerra, isso vai declinar novamente, né? Então, pela Constituição, como a gente viu, cabia ao regime dizer quem, quando, de onde podia sair, para onde podia ir, né? Isso era parte desse governo corporativista, então, ver para que não houvesse falta de mão de obra em determinados setores, em determinadas regiões. A polícia era responsabilizada pela fiscalização das fronteiras, porque também era uma forma de evitar que opositores do regime fugissem, não é? E organizassem a resistência fora de Portugal. Então, toda a arquitetura de vigilância e informação da polícia política do regime foi posta a serviço da repressão da imigração e da repressão da imigração clandestina, né? Eu fiz uma apresentação recentemente dizendo que o imigrante era uma existência incômoda para o salazarismo. Por que o imigrante é uma existência incômoda para o salazarismo? Basicamente porque ele contraria aqueles mitos todos de que falávamos, né? A pobreza honrada. Ora, se somos assim tão pobres e tão honrados, né, pobres porém felizes, por que as pessoas querem ir embora, né? Era uma forma, evidenciava o fracasso do regime, né? O mito da ruralidade. Olha, somos naturalmente pessoas do campo. Bom, a maior parte dos imigrantes se instalava nas cidades, nos países para um dia, né? Que ruralidade era essa da essência portuguesa, né? Contrariava o mito do império, as pessoas preferiam atravessar o Atlântico para vir para a América do Sul
do que ir para as colônias, né? Então, enfim, o imigrante, ele perturbava essa ordem que o Estado Novo queria construir, né? E evidenciava, naturalmente, o fracasso do regime em fazer com que a população ficasse ali, porque, obviamente, né, as questões econômicas falavam mais alto. No pós-Segunda Guerra, era já difícil controlar a saída, porque a situação econômica nos países, né, sobretudo na América, mas também na Europa, começa a exigir mão de obra, né, uma busca por mão de obra no pós-guerra. A imigração volta a crescer e o regime, então, cria a Junta da Imigração, que é uma instituição que era responsável justamente por elaborar e executar as políticas de imigração do regime, né? Então, vendo que a imigração ia voltar a crescer, vejam aqui, né? Em 45 era por volta de quase 6 mil saídas, em 47 já eram 12 mil, em 51 já era em 34 mil. Né? Então, assim, fica evidente que a imigração em 53 já era quase 40 mil. Né? Aliás, em 52 já tinha sido 47. Então, assim, fica evidente que a imigração está crescendo e aí precisava de um instrumento para cuidar disso. E aí vem os discursos fundadores da junta, que é o regulador e o protetor. Pelo discurso regulador, então, caberia à junta, não é? Estabelecer as condições da imigração, e pelo discurso protetor, cabia à junta defender os interesses dos imigrantes e protegê-los, né, da ação dos agentes, enfim. Basicamente, era uma instituição que visava reduzir o incômodo provocado pelos imigrantes, e essas ações tutelares, isso é importante, elas retiravam a autonomia. Eles colocavam sempre o imigrante quase como uma criança que não sabia escolher por si só. Precisava que o Estado dissesse, olha, para lá não é bom que vás, ou vá, mas vai com a minha tutela, com o meu cuidado, né? Porque você não sabe, você é ignorante, você não sabe. Né? Então, retirava a autonomia do sujeito e tentava domesticar a imigração para que ela não ameaçasse o regime. Né? Era importante encontrar ali formas de dizer, não, as pessoas estão saindo, mas não é porque elas não são felizes em Portugal. Né? Bom, isso vai ser um pouco complicado de sustentar. Né? Mas, basicamente, eles vão tentar, então, regulamentar. A imigração era normalmente permitida se o indivíduo provasse que teria condições de trabalhar e de se manter no país de destino. Para isso, precisava mostrar que tinha saúde, que tinha autorização militar, porque, né, a questão do exército, sobretudo no pós-guerra, com a questão da guerra colonial, etc., era uma questão fundamental. Está em dia com a justiça, né, dizer que era importante saber se o imigrante não estava tentando fugir do regime. E eram fatores que também justificavam, né, o indeferimento. Se o indivíduo já tinha sido repatriado, às custas do Estado, né, não iam deixar ele sair novamente. Se ele era analfabeto, isso foi muitas vezes flexibilizado, porque, como vimos, o analfabetismo era alto. Então, se você impedisse todo analfabeto de sair, ficava complicado. Eles vão, em muitos momentos, flexibilizar isso. Destinar-se a país ou região onde o ambiente sociopolítico fosse contraindicado. Havia países, obviamente, não é, que, por serem mais democráticos ou terem regimes mais de esquerda, não eram considerados indicados. E também não era possível sair se você fosse uma mulher e não tivesse a sua proteção moral assegurada e nem uma autorização do marido ou do pai. Bom, somente para ficar claro, né, como o regime via o imigrante, tem esse documento aqui, que é conselhos que um médico da Junta da Imigração dava para os imigrantes que estavam imigrando pela primeira vez, que ia desde informações básicas, como não pular a refeição para não enjoar muito no navio, beber bastante água, usar roupa fresca, mas passava também por instruções de comportamento, né? Então, uma ideia de que eram pessoas brutas, pouco instruídas, mal educadas, e isso pegava mal para a imagem do regime, porque imagina, no navio não iam só portugueses, né? Iam espanhóis, iam pessoas de outras nacionalidades. Então, não jogar cascas de frutas e restos de alimento no chão, guardar o bacalhau no frigorífico, porque as pessoas traziam bacalhau, né, para os parentes, para não incomodar os outros passageiros. As mulheres não deveriam levar lenços atados à cabeça, porque pegava mal, era ruim para a imagem do país. Não deviam se pôr a catar piolhos no navio umas às outras, enfim, esse tipo de instrução. Né? E o principal, ele lembrava, olha, quando o navio sai de Lisboa, já não há mais algarvios nem trasmontanos. Todos temos o mesmo nome, somos todos portugueses, e as faltas de uns refletem-se nos outros. Né? Então, essa ideia de um cuidado com a imagem do país. Isso fica claro também nessa outra publicação chamada Nós, os Emigrantes, feita pela Junta para os indivíduos que já tinham emigrado. Aqui já não era para aqueles que ainda iam emigrar. Né? E era uma tentativa, porque o imigrante, a gente precisa pensar que a imigração
se por um lado denunciava, né, que as fraquezas do país, que não conseguia manter a população, por outro tinha uma importância econômica enorme para o regime. Né? A população, as pessoas que estavam fora do país, enriqueciam e mandavam dinheiro para suas famílias, são as famosas remessas dos imigrantes. Né? Então era muito importante para o regime também que, ao mesmo tempo, não deixasse esse grande número de pessoas sair, porque pegava mal para a imagem do regime, mas era importante que aqueles que já saíram permanecessem ligados a Portugal para continuarem mandando dinheiro, que era absolutamente crucial para a economia portuguesa. Salazar era economista, ele sabia disso. Né? Então, eles fazem essa brochura, essa publicação, que visava confortar os emigrantes com a certeza de que em qualquer parte do mundo, Portugal considera e ama os emigrantes como filhos. Né? Ele coloca em vários momentos o emigrante como perpetuador da obra dos descobrimentos. Olha, as pessoas não emigram porque a situação econômica no país é ruim. Elas emigram porque é uma coisa nossa, histórica, né? Desde os descobrimentos, eles são os novos descobridores, né? Estão aí na continuidade dessa identidade nacional, né? Na verdade, em algum momento no parlamento tem um deputado que diz: não, olha, a imigração acontece porque a população portuguesa é muito grande, porque a nossa raça é muito boa, nós nos reproduzimos e as pessoas não morrem. Mentira, né? Vimos que a taxa de mortalidade infantil era altíssima, mas era sempre essa ideia de não, somos muitos, a raça é muito forte, então precisamos expandir, levar a lusitaniedade para fora. Né? Então é sempre esse irradiador do lusitanismo. Né? E as virtudes da nação. Então o português estava expandindo, levando as virtudes da nação pelo mundo. Né? E o tempo todo com essa ideia de o imigrante é uma alta representação de Portugal. Né? Então, havia um cuidado do regime em proteger esse imigrante e tentar dizer, não, olha, essa imigração está acontecendo, mas nós estamos cuidando de você, imigrante, nós nos preocupamos com você. E veja, mundo, as pessoas emigram e estão indo para outros países porque isso é parte da nossa história, da nossa nação, não é porque a população não está feliz aqui. Obviamente, esse discurso cai por terra na década de 50, quando a imigração para a França cresce absurdamente. Né? Por que ela cresce? Basicamente, nesse momento, a França precisa de mão de obra também, né? Está se reconstruindo no pós-guerra, precisa de mão de obra. E aí as autoridades, já havia uma migração desde a Primeira Guerra, na verdade, para a França, ela não é uma total novidade, mas era pequena. Né? E ela começa a crescer quando essa população portuguesa que já lá estava, começa a dizer, olha, a situação aqui está muito boa, tem muito emprego, etc. E esses emigrantes que tinham que, vejam, para emigrar não era assim tão simples, você precisava do passaporte, aí você precisava do navio, a junta da imigração é quem ia agendar o dia do embarque, era tudo muito complicado. Né? Para ir para a França, as pessoas começam a ir literalmente a pé, né? Porque havia passadores, pessoas que conheciam o caminho e que diziam, não, imagina, vai passar toda essa burocracia da junta da imigração, me paga um bocado que eu te levo. Né? E começaram, óbvio, havia muitos riscos, a polícia espanhola, franquista, deveria supostamente prender esses indivíduos e levá-los de volta para Portugal. Num dado momento, a polícia franquista percebe que prende os portugueses, eles voltam para Portugal e depois voltam a emigrar, então a polícia chegava a prender o mesmo indivíduo mais de uma vez e fala, bom, se Portugal não está fazendo nada, começam também a fechar os olhos. E essa população, e na França, a França facilita, também não cria problema. E é um país, não é? A Europa, nesse momento, tem um Estado, está desenvolvendo um Estado de bem-estar social, então a população teria direitos trabalhistas e sociais que não tinham em Portugal. Né? Então, além dos salários serem maiores, além de terem mais emprego, tinham condições, né? Se machucavam, recebiam, se adoeciam, recebiam, tinham seguro-desemprego, coisa que não existia em Portugal na época, portanto, essas notícias vão circulando e há uma migração altíssima e clandestina. Né? As pessoas iam, literalmente, a salto para a França. Né? E isso incomoda muito o regime, né? Porque fica evidente que os emigrantes preferiam os riscos dessa imigração feita dessa forma à honrada pobreza. As pessoas preferiam a vida nos bidonvilles parisienses, né, que eram os bairros de lata, onde viviam em situações absolutamente precárias, mas se recusavam, preferiam isso ao papel infantilizado que o regime lhes reservava. Né? Não queriam saber de difundir nacionalidade, queriam era saber das vantagens do bem-estar social na França. Né?
Então, e além de tudo, na década de 60, viam na imigração para a França uma forma de escapar do destino da guerra na África, porque os rapazes em idade militar teriam que ir para a África para lutar numa guerra que muitas vezes não queriam, não estavam interessados, né? Portanto, então vejam aqui, né, esse pico da imigração portuguesa para a França, mas também para outros países europeus como a Alemanha, mas a França é o principal deles. Obviamente que essa imigração clandestina toda gera muita reação em Portugal e começa a haver muita crítica à atuação da Junta da Imigração, que continuava criando dificuldades para as pessoas saírem, né? O embaixador de Portugal na França começa a se preocupar, dizer, olha, os imigrantes, para justificar essa fuga do país, alegam que a imigração provém da extrema miséria, da atmosfera policial e da fuga da guerra. Isso ficava muito mal, porque mostrava que a população não estava de acordo com a guerra. E dizia, olha, o assunto é muito grave, porque além de todas essas consequências, tem repercussões políticas, né? E, de fato, essas repercussões já existiam. Toda essa ideia de, não, as pessoas imigram porque são os continuadores da obra, dos descobrimentos, começa a ficar evidente que não. O diretor da PIDE diz, não, olha, as pessoas estão migrando porque o trabalhador rural não é amparado, né? É preciso dar direitos sociais e trabalhistas a esses trabalhadores, né? Para que eles não vão embora, né? Então, essa ala modernizadora do regime, muito ligada a Marcelo Caetano, começa a dizer, olha, a imigração é boa, a gente precisa liberalizar essa imigração, deixar essas pessoas saírem em condições boas, porque isso é bom, é positivo, elas se aprimoram no exterior, né? Aprendem técnicas novas, depois elas podem trazer isso para Portugal, além, obviamente, do dinheiro, né? Eles enriqueciam, mandavam dinheiro, enfim. Começa a ver essa ideia, de modo que quando Marcelo Caetano sobe à presidência do Conselho, ele vai tentar, ele fecha a Junta da Imigração, substitui por uma outra, pelo Secretariado Nacional da Imigração, e estende a política social aos trabalhadores rurais, né? Eles vão começar a receber direitos trabalhistas para permanecer no país. Porém, de novo, né, a ideia das colônias, né, do Império, esse novo órgão, que é o Secretariado Nacional de Imigração, vai tentar, então, fazer com que essa imigração seja o mais proveitosa possível para Portugal, mas vai ter também como uma das suas principais missões direcionar o fluxo migratório para as províncias ultramarinas, ou seja, para as colônias, né? Isso já na década de 70, no momento em que, assim, o regime já está nas últimas, né? A manutenção do império já é completamente anacrônica e já não faz sentido, mas ele vai tentar, né, ainda fazer isso também. E, por fim, então, vem o 25 de abril, né, em 74. No pós-25 de abril, o governo provisório se dirige aos emigrantes numa tentativa de explicar o que estava acontecendo, né? Há, inclusive, muitos membros das Forças Armadas, do MFA, né, do Movimento das Forças Armadas, que vão para a França explicar para os emigrantes o que estava acontecendo, o que era a Revolução, etc. E aí eles fazem essa publicação em que eles dizem, amigo, acabas de chegar a um país novo, o teu. Quando daqui tiveste de sair, Portugal era uma terra oprimida, de costas viradas para o mundo. Agora somos uma nação de cara levantada, orgulhosa, aceite pelos povos de todos os quadrantes. Uma nação de que fazes parte e quer reconstituir-se para que um dia possas voltar. A tua ajuda é já muito importante. Tu e teus camaradas apoiaram a economia nacional com mais de 25 milhões de contos enviados para Portugal em 73. A importância dessa ajuda só foi diminuída pela maneira errada com que, sob o anterior regime, esses fundos foram utilizados. A partir de agora, os emigrantes têm o direito de esperar que a esses montantes seja dada uma orientação que salvaguarde o interesse nacional. Hoje, a luta é de todos. Portugal precisa de todos os portugueses, onde quer que vivam e trabalhem. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu vou deixar aqui uma bibliografia. Faltou coisa, agora que me dei conta que enfim, faltou coisa, sem falta. Mas é isso. Obrigada, desculpa, passei muito do meu tempo. Muito, mil desculpas. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Fue una charla muy enriquecedora, interesante, dinámica. Pudimos sostener casi 50 personas hasta el final. Y bueno, realmente una clase magistral de historia de Portugal del siglo XX. Como estamos sobre la hora, no sé si da para hacer muchas preguntas, voy a mencionar algunas, simplemente y te menciono varias y vos recogés la que quieras responder. En la época del Estado Novo,
las condiciones de las mujeres. Sabemos que la opresión del Estado Novo sobre las mujeres era particularmente dura. ¿Podés profundizar algún punto sobre los derechos que no tenían? Bueno, comentaste esta necesidad de autorización del padre o del hermano, perdón, del padre o del marido para poder salir del país. Ya ahí es un dato muy, muy importante. La migración clandestina que comentaste hacia el final fue en algún momento criminalizada, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones tenían los inmigrantes que eran descubiertos saliendo de manera clandestina? ¿Había multas, cárcel? Bueno, queríamos saber un poquito de eso. Y bueno, digo algunas más. La población, algún sector de la población que en particular se opuso a la revolución de los claveles, más allá de lo que comentaste de los sectores propietarios, ¿no? Dominantes que tuvieron una reacción. ¿Y cuál fue la función de los silenciados y los incipientes sindicatos en la noción de revolución en el pueblo para el acompañamiento del 25 de abril, del golpe? Muchas más, pero no estamos con tiempo para responder todo, y creo que Marina nos dio mucha informação e respondeu muitas coisas também. Bom, sobre a condição das mulheres, sim, além de não poderem, naturalmente, enfim, uma série de direitos negados. Uma coisa que eu acho que é muito interessante falar sobre essa questão, porque é uma documentação com a qual trabalhei, encontrei nos arquivos em Portugal a seguinte situação. Muitas mulheres queriam, muitas vezes, emigrar, porém os seus maridos tinham sumido no mundo, ou tinham já emigrado e desapareciam, não davam notícias, elas não sabiam onde eles estavam, ou simplesmente fugiram, arranjaram outras esposas, enfim, foram embora. Mas elas continuavam legalmente casadas e, portanto, não podiam conseguir um passaporte. Então, tinham que escrever ao Ministério do Interior, ao ministro do regime, dizendo, olha, eu preciso de um passaporte, aconteceu isso, meu marido, né? E, portanto, veja, o regime era sempre essa ideia, né? Se a mulher não estava a cargo do marido ou do pai, ela precisava ser tutelada pelo regime. Então, a sua liberdade dependia de uma autorização do regime, né? Enfim. A criminalização da imigração clandestina havia, mas ela nunca foi muito, de fato, digamos, executada, né? Por uma série de razões, inclusive essa questão da imigração clandestina, ela é interessante de pensarmos que, basicamente, para que as pessoas saíssem, não é? Veja, havia uma polícia, falamos da capacidade dessa polícia de seguir as pessoas, vigiar, investigar, perseguir, prender, né? Por que é que, apesar disso, essa imigração clandestina acontecia, né? Há uma série de interpretações que dizem, olha, para a população, e mesmo para muitas vezes os guardas, os PIDs, que estavam ali na fronteira, aquilo não era um crime, as pessoas estavam fugindo da miséria, da pobreza, não é? Então, havia uma dificuldade em, de fato, executar a lei e fazer com que as pessoas, de fato, fossem presas e multadas. Havia uma pena de prisão que era curta, porque as pessoas, na hora de executar a justiça, não, uma coisa é a lei, outra coisa é ali na hora de executar a lei, a pessoa que vai executar, que a interpreta, não vê naquilo um grande problema, porque a pessoa não estava cometendo um grande crime, né? Estava apenas fugindo da miséria. E em Portugal é muito difícil você encontrar hoje alguém que não tenha família emigrada, né? Então, assim, é uma coisa que faz parte da vida das pessoas, elas sabem que é assim, sempre, né? Os familiares emigram, enriquecem, voltam. Então, por que não deixar, né? Eventualmente tinha um polícia ou outro que dificultava, mas aí os passadores também davam ali uma grana, não é? Conseguiam um acordo, enfim. Então, é por isso que essa imigração clandestina se fez em números estrondosos mesmo, né? Porque havia essa conivência, digamos assim, das autoridades, né? Tinha mais uma pergunta que acho que não anotei, era a criminalização, a questão das mulheres... Y el rol de los silenciados y los sindicatos incipientes en el acompañamiento de la revolução. Sim, os movimentos... eu não estudei muito isso, não é muito a minha área, mas sim, há uma participação dos movimentos enfim, sindicatos e movimentos de trabalhadores, né, intensa, sobretudo nesse momento de
de nacionalização da banca, mas também da formação das cooperativas, não é? Da divisão de terras, da reforma agrária, enfim. Né? Há uma participação grande desses setores de movimentos trabalhistas, etc., de operários, etc., nesse momento revolucionário, não é? De avanço da revolução, né? De uma radicalização, digamos assim, da revolução. ¿Mais alguma? No, vamos a cerrar acá. Voy a dar la palabra a Rocío Machado, secretaria del Club Portugués de la Ciudad de Buenos Aires, para dar las palabras de cierre y algunos anuncios. Olá, bueno, obrigada Marina pela tua apresentação, foi perfeita. Muito obrigada en nombre del Club Portugués. Bueno, gracias a quienes estuvieron a cargo también de este encuentro, Aurea Díaz, Celia Pereira Rosa, a todos los participantes y asistentes y a toda la interacción que hubo. Soy Rocío Machado, secretaria general del club, y bueno, desde la institución estamos muy contentos con este ciclo de charlas. Lamentablemente, por un tema personal con su madre, nuestro presidente Alejandro Viegas no pudo asistir. Les manda una gran felicitación a todos y muchísimas gracias particularmente a Marina por esta presentación. La intención es continuar con este ciclo de charlas con distintos disertores. La próxima va a ser presencial, el 20 de junio, con Alejandra Leoni, sobre Camões va a ser esta vez. Y bueno, es una especialista, vamos a estar hablando sobre los 500, sobre la figura de Luis Vaz de Camões y los 500 años. Y lo que ven en pantalla en este momento es junio es el mes de Portugal justamente por esta figura portuguesa, y tenemos una programación que es de la institución, la vamos a estar enviando, queríamos presentarla acá también para que se puedan anotar todos los que tengan muchas ganas de participar. Vamos a dejar nuestras redes también que están acá. Y bueno, principalmente vamos a estar enviándole todos, como ahí dice Aurea en el chat, va a estar grabada esta charla, va a ser subida a las redes, al YouTube, y particularmente te queremos agradecer, Marina, por este lujo. Fue realmente, ya estamos pensando en la segunda parte. Queremos que sepas, te estamos comprometiendo en vivo, quedaron muchos temas por tratar, sos una persona que realmente tiene mucho conocimiento, de más está decir, sobre la temática, y estamos muy ávidos de conocer más sobre estas temáticas tan importantes, así que principalmente agradecer en nombre de la institución, gracias a todos los que participaron, gracias a vos de nuevo, y bueno, ya estoy viendo en el chat que todos quieren una segunda parte, así que Marina, vamos a tener que armarla. Muchísimas gracias a todos los que trabajaron para esta charla, y bueno, desde nuestra parte, simplemente gracias, y que se conecten a nuestras redes para poder conocer más de estas iniciativas que estamos haciendo desde la institución. Bueno, pido una palabra, sí. Não, só queria agradecer uma vez mais. Estava a ler aqui os comentários, que não consegui ler durante enquanto falava, então estava lendo. Muito obrigada pelos agradecimentos. Desculpa, acho que no final falei um bocado rápido, estava um pouco preocupada com o tempo. Como eu disse, às vezes me empolgo e começo a falar muito rápido, mas espero que tenham entendido a maior parte. E muito obrigada, estou à disposição de vocês para o que precisarem. Bueno, un aplauso para Marina. Muchas gracias. Gracias a todos.